Como é bom poder amar Jesus, não é? Como é maravilhoso, tremendo, adorar a Deus. Não é muito bom? Maravilhoso. Vamos ver Isaías. Nada igual. 61. Essa palavra é uma palavra que enche o nosso coração, que alegra a nossa alma. Aleluia. Eu amo essa palavra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. Essa palavra, vamos abrir aí em Perdão, perdi aqui. Em Lucas. Ela se cumpriu quando Jesus começou o seu ministério, e ele leu aqui em Lucas 4. Então, 4,17. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aleluia! Glórias ao Senhor. Essa palavra nos mostra o que Jesus veio fazer. Nos revela o que Ele trouxe para nós. Quando Jesus veio, havia uma religião dos judeus tremenda, segundo as leis de Moisés. Mas ele chega e diz: eis que o reino de Deus chegou no meio de vós. Ele trouxe o reino do céu aqui na terra. E ele veio para cumprir a lei e mostrar que através do Espírito que estava nele, que ele é Deus, nós podemos cumprir. E o que ele trouxe? E o que ele fez? Ele veio libertar o coração do homem, cortar as algemas que o prendiam. Ele veio limpar a comunicação do homem com Deus. Até quando Jesus veio,
Deus não falava com os homens. Deus falava com os profetas, e os profetas anunciavam aos homens. E ele veio e trouxe para nós a reconciliação com Deus. Reconciliação se trata de coração. Reconciliação trata-se de perdão. Trata-se de arrependimento. E ele veio trazer foi isso. Cortar as algemas. Boas novas. Agora o novo de Deus se manifestando no homem e cortando todas as amarras que o prendem ao pecado. Jesus trouxe um livramento e deu a cada um de nós, para os discípulos, entregou o ministério da reconciliação. Jesus entregou para a igreja. Nós somos o corpo aqui na terra. E ele nos chamou para anunciar ao mundo essa palavra. Mas não é a igreja, o culto, minha religião. Não. Ele entregou uma palavra em nossa boca que libera o poder de Deus através do Espírito Santo e reconcilia o homem com Deus. A quem perdoais os pecados, se vocês perdoarem, serão perdoados. Não é assim? O que ligar na terra é ligado no céu. Essa ligação. E deu a nós a missão de mostrar ao homem pelo Espírito Santo. Nós falamos a palavra, mas o Espírito concede a graça, o arrependimento. E João Batista anunciava, dizendo, raça de víboras. Falava com quem? Com os religiosos. Eles se achavam salvos, eles se achavam os melhores. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É isso que ele falou. Arrependei-vos. O que significa arrependimento? Reconhecimento de que pecamos, vivemos uma vida de pecado e que agora precisamos do perdão de Deus a nós. E os judeus diziam, nós somos filhos de Abraão. Por isso que eles não receberam a graça, nem creram em Jesus. Porque eles se consideravam religiosos. Somos filhos de Abraão, somos a descendência. Somos portadores daquilo que Deus prometeu. E ele dizia, raça de víboras. Jesus, até quando aturar-vos-ei? Soberbos. Porque os religiosos são assim. Os religiosos se tornam tão soberbos. Os religiosos se acham que nem confessam mais. Nem pedem perdão. Nem confessam. E Jesus veio trazer uma mensagem de amor. Quebrando toda essa vaidade, essa postura do cristão religioso. E aqueles que se arrependiam eram batizados. Mas depois do batismo, os discípulos saíram ensinando. Aqui em 1 João, diz assim, vou ler para vocês. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Comunhão depende de você estar na luz. Comunhão com a igreja, com os irmãos. O
O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Igreja, nós pecamos sim, porque vivemos num mundo de pecado. Na poeira do pecado, nós vivemos num mundo onde Satanás tenta o cristão a todo dia. Ele tenta o cristão colocando pessoas para o ofender, colocando palavras direcionadas com setas malignas que ferem o nosso coração. E ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Sua palavra não está em nós. A necessidade de perdoar, porque o arrependimento e o perdão é a única coisa que te liga a Deus. Quando pecamos e não arrependemos, e nem pedimos, confessamos, como é necessário confessar os pecados. Quando João Batista estava lá, pegando o arrependimento, a Bíblia descreve que eles arrependiam, confessavam os seus pecados e eram batizados. Antes do batismo, confissão de pecado. E confessar o pecado é algo necessário. Aquele que não confessa o pecado, diz a palavra em Isaías 59, 1 e 2. Não é a mão do Senhor quem é capaz de te salvar, nem os seus ouvidos para não te ouvir. Mas vossos pecados é que faz barreira entre nós e Deus. Nossas faltas são o motivo pelo qual Deus não nos ouve. Ouvir, Ele ouve, mas não responde. Não te liberta. E algo que eu vejo no cristão, esse posicionamento que nós precisamos. Ele diz a palavra: se você pecar contra o teu irmão, vai, pede perdão. Marido pecou contra a esposa, pede perdão. Esposa pecou contra o teu filho, pede perdão. Filho, me perdoa. Fui grossa, áspera, não podia ser. Me perdoa. A criança muitas vezes não vai nem entender o que você está fazendo. Mas a Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, quando pecarmos contra os nossos semelhantes, temos que pedir perdão. Quando você tem pecados, como aquela mulher que era discriminada, prostituía, ninguém aceitava. Aquela mulher que era excluída da sociedade, ela entrou onde Jesus estava, caiu de joelhos, chorou, e as suas lágrimas ela enxugou com seus cabelos, banhou os pés de Jesus. Arrependimento, perdão, Senhor, perdoa-me. Quantas vezes, segundo a palavra de Deus, nós pecamos contra Deus? E continuamos. Tudo bem. Quantas vezes pecamos contra o nosso próximo e não temos coragem para dizer, me perdoa, essa palavra dura, que suscitou ira no teu coração. Muitos, quando aconselhamos, dizem, não, mas eu perdoar, eu não fiz nada. É Ele que fez. Lógico,
Porque Satanás, o nosso inimigo, coloca pessoas que ele pode usar para vir machucar o nosso coração e ganhar vantagem sobre nós. E ganhar vantagem sobre nós. Ele coloca pessoas para nos humilhar, para agredir. Palavras, você está lá num sinaleiro, passa um, que é isso? Senhor, perdoa ele. Senhor, misericórdia. Olha, ele não te conhece. Mas a tendência do homem é irar. Que? Por quê? Perdão, Senhor, pequei contra ti. Ira, indignação, palavras mal faladas, palavras duras, briga, discussão, contenda. Se você não confessar, não fica liberto. Senhor me ungiu para pregar boas novas. Quais são as boas novas de Jesus? As boas novas é que o sangue do Cordeiro é poderoso para perdoar todo pecado. O sangue do Cordeiro cai sobre nós e nos liberta. Satanás traz amarras no passado que você não consegue esquecer e te prende. Aí ele diz, proclamar libertação aos cativos. Os homens, mesmo cristãos, vêm à igreja, ora, lê Bíblia, mas se você não confessar aquilo que te prendeu no passado e dizer, Senhor, eu quero ser livre, você vai ficar preso no mal que o diabo trouxe nas cadeias do passado. Jesus foi escoteado, coroado de espinho, derramou sangue, pregado na cruz. E no último momento, ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O perdão no nosso coração, somente o Espírito Santo coloca. Quando nós decidimos, entendemos que se nós não perdoarmos, o Pai não nos perdoa. Se não perdoarmos, o nosso relacionamento com Deus fica cortado, impedido. Se você não decidir a perdoar todo dia quando você é ofendido, todo dia quando você ofende, todos os dias quando você rejeita, todos os dias quando você deixa de falar com Deus, fica inimigo. O que acontece quando um filho está na sua casa e ele não fala mais contigo? Acorda, vai, volta. Filho, estou aqui. Ele não fala. Tornou-se inimigo ou não? Sim. Sim ou não? Quando você não ora, quando você não se refere a Deus com temor, quando você não recebe em sua casa, no seu coração, quando você não reconhece Ele em todos os teus caminhos, Ele endireita as tuas veredas, Ele está lá endireitando, Deus fazendo maravilhas. A pessoa que está cega, os cegos, Ele diz, para enxergar. Os cegos não conseguem enxergar as bênçãos do Senhor. Ele está te entregando, está te dando a vitória. Ele está derramando poder. Ele está te livrando do mal. Está te guardando do inimigo. E você continua murmurando? Porque as amarras que te prendem ao passado impede de olhar. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, diz o Senhor. Não é digno. Senhor, quantas vezes tem que perdoar?
Olha, já perdoei 7 vezes. 7? Não. 7 não. 70 vezes 7. O quê? Eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Mas não é se eu perdoo. Alguém que o teu marido feriu. E você, vou perdoar. Aí traz um docinho, um chocolate, mas não disse nada. Você perdoou? Palavra determina a ação e ela é que te traz o livramento de Deus. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Apregoar, pregar, dizer, falar. Não adianta você dar um buquê de flor, mas não disse nada. O que o Senhor requer de nós é dizer, perdoa-me porque eu falei com você, falei mal de você. Perdoa-me, porque eu pensei mal de você e eu enganei. Me perdoa. Não existe, nós vivemos numa época, numa geração, em que o inimigo convenceu a igreja, convenceu os cristãos, são cristãos sobrenaturais. Não erram, não pecam, não tem falha. Não deixa mostrar fraqueza. Não querem revelar que eu estou fraco, eu preciso. Coração magoado, diz a Bíblia, forma muitas vezes raiz de amargura. A raiz de amargura contamina quem chega perto. E ele diz assim, cuidai dos vossos corações, cuidai de vós mesmo, para que o teu coração não venha encher de raiz. Raiz é algo que trança. Eu perdi um coqueiro que eu gostava muito, que não era tão grande, porque eu coloquei muitas plantas de raiz. As raízes amarraram o coqueiro e ele morreu. Entendeu? Muitos cristãos morrem pelas raízes de amargura, ressentimento, mágoa que trazem do passado. Diz, fica livre. Fica livre. Jesus veio tirar o coração duro, coração de pedra, e colocar em nós um coração de carne, capaz de perdoar. A mãe cuida do filho, porque ela conhece o caminho melhor que leva. E o filho fica, os adolescentes principalmente. Minha mãe é muito chata, minha mãe é muito isso. Ela está fazendo bem e ele não consegue entender. E enche de ressentimento e mágoa. E na mesma hora haverá um bloqueio do relacionamento nosso com Deus. Você ora, nada não muda. Orei de madrugada, orei cedo, eu oro. Aí eu fico até bravo. Você falar que está lendo aqui Bíblia, eu leio a Bíblia. Nada, meu irmão, está interrompido. Existe ali a cachoeira, mas o cano que joga a água da cachoeira para cá está cheio de pedra, de raiz, e não passa água. A água do céu, a água do Espírito, não flui naquele coração petrificado, endurecido, preso no passado. Irmãos, se nós oramos, estão tão presos, amarrados no passado, ora, liberta, tal. No outro dia já não está bom, por quê? Porque ele não creu na oração, não creu no poder. Quando você não crê no poder de Deus, está pecando contra Deus. É ou não é? Orei, e você está pecando. Pai, perdoa. Senhor, me perdoa.
Quando você diz com a boca palavras duras, você é tão bom, mas Deus, estou orando, nada acontece. Quando você valoriza o poder de Satanás, a Bíblia disse que Satanás não nos toca. Não pode nos tocar. E você acha que ele está ganhando vantagem, que está fazendo. Ele não faz nada, meu irmão. Só faz se você abrir a boca e determinar que ele faça. Fora disso, o diabo não tem vez. Não pode. Por isso, reconheça o teu inimigo. O teu inimigo não são pessoas. O teu inimigo é aquele que vem roubar, matar e destruir tudo que Deus te dá. Vem tirar você da posição. Eis que eu te coloquei sentado acima de principado e potestades. Todas as vezes que o cristão desce aqui no nível do inimigo, você, igreja, amados, você não está nesse nível aonde o inimigo está toda hora. Não. Estamos assentados, diga comigo, eu estou assentado acima de principados e potestades. E o inimigo está abaixo dos meus pés. E por que você desceu aqui onde ele está? Por que você ficou aqui batendo boca? Por que você fala o que ele diz para você falar? Porque você faz o que ele diz para você fazer. Interessante que hoje, nessa manhã, eu tive um sonho. E eu estava ensinando uma pessoa sobre isso. Por isso eu estou pregando na igreja. Ensinando. Se você roubar, se você pegar algo que não é teu, você torna-se aliado do diabo. Se você mentir, quando aquele cristão não deixa de mentir, o seu cordão umbilical está ligado em Satanás. Jesus veio quebrar, veio cortar, nascer de novo. Significa isso. Cortar o cordão que te liga no diabo, no pecado. O pecado assedia o homem. E Jesus veio para cortar esse cordão e te fazer nascer de novo. Significa toda ligação com Satanás foi cortada na cruz. Ele não pode mais me tocar. Toda ligação com o pecado foi cortada pelo sangue. E eu só peco se eu quero. O pecado não tem poder mais sobre mim? Diz a Bíblia. Tem sobre você? Não. Você só pode pecar se você quiser. Mas se você clamar ao Senhor e o sangue, jamais o pecado pode prevalecer em ti, na tua casa. Se você não confessar o teu pecado, quando você peca, você fica alienado ao inimigo. Você fica à mercê do inimigo. A única coisa que muda a nossa vida, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Por que que o cristão não cura a alma? Por que que o cristão não tem alegria? Porque está inflamado. O coração fica inflamado, doente, dói. Pela força do pecado. Pelo engano do pecado. E a única maneira de você curar o coração é pedindo perdão a Deus e às pessoas que você peca contra eles. A Bíblia diz assim: honra pai e mãe para que tudo lhe vá bem e tenha os seus dias prolongados sobre a terra. E hoje é tão comum os filhos desonrar pai e mãe, bater boca, sabe mais do que o pai e mãe. Eu é que sei. É ou não é? Os petitinhos desse tamanho assim. Bate boca. Toda vez que você permite isso na sua casa, você permitiu o inimigo entrar e alojar ali dentro. E acabar com a vida do teu filho. Os pais
precisam ensinar. Todas as vezes que os pais deixam os filhos comandar a casa, ele aceitou o inimigo entrar na casa dele e destruir a vida do filho. Porque quando inverte a posição, quando o filho é que manda, o filho é que quer, o filho é que sabe, o filho é que faz, o inimigo entra e nada tira. Vou orar. Ora, mas eu não saio. Você me autorizou. Ora, mas é que quem manda sou eu mando através da criança. Pode orar. Amados, tomai posição e vede o grande livramento que hoje eu vos trarei. É posicionamento. A Bíblia foi feita não para ter uma religião, não para ser teólogo. Eu sou teólogo. Que vale sua teologia? Nenhuma. A vida, a Bíblia diz, eu vim, Jesus é a palavra, para que tenham vida e tenham vida em abundância. Vida em abundância. Todas as vezes que você deixa de ser mãe, você está pecando. Pode confessar o pecado a Deus e tomar posição de ser uma mãe. Todas as vezes que você deixa de ser pai, todas as vezes que você deixa de cumprir o propósito de Deus, Ele, Jesus, veio pregar aos quebrantados de coração. Quem não tem coração quebrantado, quem não gosta de ouvir porque gosta de falar, e fala porque ele sabe tudo, jamais fica liberto. É uma presa do inimigo. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Sabe o que é curar? É limpar as raízes das forças do pecado que entrou e amarrou e prendeu, para que você, ouvindo, não ouça, vendo, não vê a glória e o poder de Deus. Visão. Jesus veio trazer visão do homem, do reino espiritual. O mundo gosta que fala só do que é material. Não, fala do diabo não. Tem gente que fala, meu Deus, falou do diabo. Quem é o diabo, irmão? É teu inimigo. Reconheça o inimigo e pisa nele e põe ele fora, que ele não tem poder nenhum sobre nós. Nenhum. Jesus veio vencer o diabo. Ele venceu. O teu inimigo é um derrotado e o destino dele é o lago de fogo. E todas as vezes que ele te tentar na mente, você tem que dizer, arreda, porque além de você ser um derrotado, o seu destino é o lago de fogo e o meu é o céu. Para lá que eu vou. Meu destino é o céu. Fala com o inimigo. Tem gente que não fala e ouve e fica maquinando. O campo de batalha é a mente. O passado não nos pertence mais. Quebrantar, curar os quebrantados. Seu coração está pronto a receber? Ou você sabe tudo, o seu bichão não quer ouvir mais? Deus não entra. É impossível Deus curar o coração endurecido. A Bíblia diz que a palavra é um martelo que esmiuça a penha. Ela bate e quebranta o mais duro coração. Por isso nós temos que falar a palavra. Por isso nós temos que ler, para quebrantar teu coração. A mente endurecida, ela vai obcecada dentro do que o inimigo projetou. Já viram pessoas que dizem, eu não consigo? E a Bíblia fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não consigo. Não vou conseguir. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho medo. Que medo? Medo foi cravado na cruz. Porque o medo entrou na terra. Quando Adão pecou, diz a Bíblia, ele viu
comeu do fruto, tive medo. Adão, onde estás, Adão? E Adão escondido. Adão, onde estás? Senhor, você comeu do fruto da árvore? Cadê o Adão? Ele vira e diz, tive medo e me escondi. Os homens que têm medo de Deus, fogem, não vêm a Deus, é os homens amarrados pela força do pecado que Satanás amarrou. Quando alguém vem, significa o Espírito Santo o alcançou. Atrair, nós somos atraídos por Deus com cordas humanas, com laço de amor. Sabe como nós atraímos, Deus atrai as pessoas? Alguém te diz de Jesus. Ele fala, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Com amor, Ele atraiu nós. E nós viemos pela graça do Espírito. Por isso, quando você quer que alguém converta, ore por ele. Interceda por aquela pessoa, para que a graça, pelo Espírito, o alcance e o traga. Você não veio aqui porque é bom. Eu não estou aqui porque sou boa. Não. Porque fui alcançada por Jesus, lavada pelo sangue, e me constituiu para pastorear o rebanho. Para entregar a palavra de vida e vitória. Enquanto eu falo aqui, cadeias estão sendo quebradas. Enquanto eu falo, teu casamento está ficando liberto. Enquanto eu estou anunciando a palavra, as cadeias, algemas estão sendo cortadas. E o engano de Satanás está sendo destruído. Porque o Espírito Santo está colocando sobre ti uma capacitação de perdão. De perdoar. Senhor, eu não quero. Eu não, como que eu vou perdoar? Eu fui ofendida, eu fui machucada, Que isso, meu irmão? Dor maior Jesus sofreu e, no entanto, te perdoou. E perdoou aqueles inimigos. Eu perdoo porque eu amo a Deus. E jamais quero me apartar dEle. E Ele me coloca um espírito de perdão. E eu posso perdoar. Não porque eu tenho capacidade, porque eu não sou boa. Bom é Deus. Eu perdoo porque o espírito do amor, o espírito de amor é derramado em nosso coração. O Espírito de Deus é derramado no meu coração e no teu coração. Para te fazer desprender do passado. Desprende do passado, dessa noite o Senhor está te entregando. E eu proclamo libertação aos cativos. Você que ficou cativo no passado pela ferida que o diabo armou, inimigos para te prender. Mágoa, raiz de amargura. Raiz quer dizer, sabe, quando você vê a seca, você não vê nada, terra vermelha. De repente, dá uma chuva e brota. Não brota muita coisa na terra? Brota coisas. Perto de casa, tinha um buraquinho pequenininho. Brotou um pé de algodão, ficou desse tamanho. E colhi algodão. Muito algodão que estava lá. Pode ser que teu coração é como um asfalto. Mas se tiver uma brechinha nessa noite, vai brotar o amor de Deus. Vai brotar o amor de Deus. Pode ser que um buraquinho sequer vai fazer você ser transformado nessa noite. Porque a palavra do Senhor diz, eu proclamo libertação aos cativos. E pôr em liberdade os algemados. Algemados são aquelas pessoas que não perdoam. Ficam presas. As bênçãos vêm, mas ele não tem, não pode pegar. A glória desce e não pode passar por ele. Por quê? Ficou já. O projeto do diabo, o plano de Satanás, é algemar a tua vida na raiz de amargura e ressentimento.
projeto do inimigo é não te deixar perdoar. Por isso o Senhor disse: eis que eu derramarei sobre vós do meu espírito. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O Espírito Santo foi derramado para nos ajudar. Senhor, meu coração não perdoa, mas eu quero agora. Eu tomo uma decisão, me ajuda. Põe perdão no meu coração e eu perdoo fulano. Olha, amados, a oração diária foi escrita para ser usada. Se você, olha, acho que não existia uma pessoa com um coração tão duro que nem o meu. Eu tinha mania de dizer assim, eu risco, imagina. E Deus me risca? E eu falava, aquela pessoa risco, me fez mal, eu risco. Que isso? Aí Jesus veio e falou, não. Isso não é atitude de um cristão. Aí eu orava naqueles versículos. 20 dias eu orei. E a minha vida mudou inteira. Na área do perdão. Se você tem um coração difícil de perdoar, um coração que fala, não, já perdoei. Já viram pessoas? Vamos orar. Já perdoei, eu perdoo. Quem perdoa, esquece. Para você saber se você perdoou, tudo que você lembra do passado, você não perdoou. Eu lembro aquele dia que você me falou. Pode perdoar porque não perdoa. O perdão traz o esquecimento. O perdão traz uma liberação. Às vezes você convive com a pessoa com raiz de amargura, com ressentimento, e diz, não, deixa para lá. Faz tudo, conversa, mas na hora de fazer um sexo, cadê? Não sai nada. Só sai carne. Mas ligação de amor não tem, porque o coração está cheio de raiz de amargura, de ressentimento. Aí diz, eu não amo mais meu marido. Mentira. Limpe esse coração. Deixe Jesus lavar esse coração. Deixe Jesus colocar um novo coração que você perdoa. Eu não consigo mais. Não, lógico que você não vai conseguir. Onde há ressentimento e mágoa, não flui amor. Flui amargo. Flui diabo. O diabo flui. E você fica tão endurecido que é incapaz de amar os próprios filhos. Que é incapaz de amar a si mesmo. Já viram pessoas que querem suicidar? Porque o coração ficou tão petrificado, tão endurecido, que não querem receber perdão de Deus e nem perdoar. Ficam distante de Deus e o inimigo apodera daquela pessoa, apodera a mente. Ele age por 3 coisas: opressão, indução e possessão. As pessoas que querem ir para suicidar, ela está induzida. Já deixou o inimigo entrar de tal maneira que está induzir. E perdoa como Deus te perdoou. Se você perdoar, o Pai Nosso diz, Pai, perdoa como eu tenho perdoado. Mas eu não tenho perdoado. Como é que Deus vai me perdoar? Perdoa. Limpa. Deixa o Espírito Santo nessa noite limpar a raiz de amargura. Porque aquele coração cheio de raiz de amargura é um coração contaminado pelo maligno. As pessoas vão pelas drogas por causa disso. As pessoas são destruídas totalmente por causa de um coração ferido, machucado, dia após dia, desde a infância.
Então ele busca apagar, esquecer. Busca em Jesus. Rasga o teu coração. Arrepende-te. Reconhece que você precisa do perdão. Olha, a pôr sobre os que em Sião estão, de luto, uma coroa em vez de cinzas. Não há cinzas para o cristão que ama Jesus. Há uma coroa. Não há tristeza, pranto. Tristeza e pranto, choro, não há. Porque Ele coloca em nós vestes de louvor. Quando você aprende a louvar a Deus, vai desaparecer toda a tristeza. Quando você aprende a louvar a Deus, você põe toda a caça de demônios fugir. Satanás era ministro do louvor no céu. E ele não suporta o louvor. Sabe por que cantamos bastante? Porque enquanto cantamos, enquanto adoramos, milagres acontecem. Cadeias são quebradas. Um dia eu estava em Uberaba. Eu havia até me esquecido, o irmãozinho de Uberaba estava aqui no louvor hoje e me lembrou. E eu vou contar esse testemunho para vocês. Nós fomos 2 anos seguidos a Uberaba. Gás parou naquela época. E tinha um senhor que ficava na cadeira de roda, doente, magro, totalmente debilitado. E aquilo me incomodava. E eu fazia o louvor. E todo louvor eu orava e falava, o milagre vai acontecer. Esse homem vai andar. É qualquer dia desse. Crer, falar. Eu não falava para eles, lógico, mas no meu coração. Daí um dia cantando louvor, o homem levantou, a mulher apavorou. A mulher dele queria pôr ele sentado e ele me larga. Imagina. Ei, irmãzinha, solta ele. Ai, mas ele não... Pode, ele está levantando. Ele levantava sozinho? Não. Falou, milagre está aí, minha irmã. Não queria deixar. Ele fazia assim e ela não queria deixar. Ele levantou, andou. Está lá curado, sadio, forte, gordo. Virou outra pessoa. Louvor, amado. Veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Há tantos milagres que a gente esquece. E hoje o irmãozinho me lembrou. Eu falei, é mesmo? Ele falou, olha, ele está lá forte. E eu vi foto dele há poucos dias. Falei, nossa, como é que ele mudou? Curou. Não só levantou, mas ficou curado pelo louvor. E eu não estava orando para ele. Eu não estava falando com ele. Eu estava quebrando cadeias. Eu estava quebrando amarras. Louvor é para isso, amados. Quebrar cadeias, amarras que prendem a pessoa. Curar as pessoas. Curas, milagres acontecem. Eu não tenho tempo. Mas se eu tivesse, ia contar muitos testemunhos do mover, do louvor. Quando nós cantamos, as muralhas quebram. Quando nós abrimos, quando era na minha casa, aí a varanda encheu, cresceu e começou, na verdade, por Deus, que nós não tínhamos intenção nenhuma. Mas as pessoas, posso orar? Posso orar? Tudo bem, vamos orar. Interessante que eu nunca convidei ninguém, porque era minha casa. Na verdade, a gente até não queria muito. Queria pregar, queria ajudar as pessoas lá, mas não tinha igreja. Daí, um dia, nós tivemos que alugar um salão, porque não cabia mais, tinha gente saindo por fora. Tinha um violão, que eu tocava violão. Aí o irmãozinho surgiu, que sabia tocar, eu falei, então você vai tocar. Um violão com, como é que chama, Mateus? Aquelas coisinhas que põe no violão normal. Cristal. E ele tocava o violão com uma caixinha de som. Quando nós saímos lá fora,
Muitas vezes, tinha pessoas na esquina e dizia assim, tinha um médico com a esposa, falava, olha, vocês começam a tocar, a gente vem aqui. Porque que corneta? Corneta? Nossa, uns instrumentos. Nossa, o que é aquilo? Quem toca aquelas cornetas? Acho que é os anjos, porque lá só tem um violão. Não, você tem os... Quem que toca? Um violão. Ah, não. Como é que a gente escuta as cornetas? Falei, do céu. Do céu. Isso nós rimos, porque eles escutavam. Meu cunhado um dia estava lá, falou assim, eu vim escutar essas cornetas, esses instrumentos. O que é isso que vocês tocam? Que tanto de instrumento? Eu falava, um violão. Ah, não. Um violão. Com um cristalzinho, uma caixinha de som. Mas lá fora saía. O irmãozinho passou aqui. Muitos nessa igreja. Tem um casal. Passou aqui, parou o carro. Desceu, entrou, converteu. Porque ele falou, olha, eu fui atraído pelo louvor. O louvor, amados, destrói cadeias de Satanás. E converte vidas, e opera milagre. Por isso nós cantamos. Canta louvor na tua casa. Em vez de espírito angustiado, está triste, oprimido, põe lá o louvor e começa a cantar. Não é ouvir o louvor e ficar parado, não. Canta. Cante. Louve. Glorifica. E a glória do Senhor enche a tua casa e o maligno não entra. Mal algum virá. Em vez de espírito angustiado, veste de louvor. Tem muita gente que anda parado, triste. Mas hoje você está recebendo uma veste de louvor. Você vai aprender a louvar. E você vai me testemunhar os milagres que acontecem. Os milagres. Eu cantava em casa. A Ana Cristina era bebê. Eu punha ela, ia pôr ela dormir depois do almoço, pegava o violão e ficava cantando. E ela tinha um aninho, pouco, 1 ano e meio, mais ou menos. Aqueles bebês que dormem depois do almoço. A minha vizinha converteu, a outra vizinha converteu. Ela saía lá do trabalho e vinha naquele horário. E um dia ela chegou lá em casa e falou assim, ai, por que você não cantou ontem? Ah, porque eu viajei. Ela, ai, menina, eu saio correndo para ouvir. Nossa, eu queria uma Bíblia. E se você souber quem era a pessoa de uma família inteira que prostituía, só que eram umas mulheres muito bonitas. Até a gente ficava assim, meu Deus. E Jesus converteu da velha até a nova. Todas. E a última, mais nova, que morava em Ribeirão, casou-se com um pastor. E tornou-se uma mulher de Deus. Por causa de um louvor cantado em casa. Cantado, glorificando a Deus. Então, não cante, adore a Deus. Não cante, adore. Amém? Tem muito testemunho. Glória a Deus. E aí o Senhor diz assim, a fim de que se chamem carvalho de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Nesse dia que Jesus abriu o livro e leu. Ele diz, hoje, aqui nesse versículo ele fala, restauração da vista aos cegos. Você estava cego, o mundo está cego. Anuncia essa palavra, que ela produz vida e vista. O homem não enxerga o reino de Deus que existe e comanda a terra. Os pecados que os homens praticam vêm lá do reino de Satanás, que está alojado sobre a cidade. Cada cidade tem uma casta.
E essa caça comanda. Mas que aos filhos de Deus, quem comanda é o exército de Deus. É o Deus vivo que comanda. Sabe? E ele começou, aí ele começa a anunciar, e se você ler lá em Lucas, depois de 4, ele vai curando endemoniado, vai curando as pessoas. Ele vai trazendo as maravilhas do céu aqui na terra. Jesus não veio pregar religião, pelo contrário. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Se você é um cristão e não abriu o coração para ser curado, que me perdoe os psicólogos, mas Jesus é psicólogo dos psicólogos. Ele cura. O único que pode curar a alma. O psicólogo pode curar alguma coisa da mente, mas a alma, quem cura é Jesus. A alma doente é Jesus que cura. Amém? Vamos ficar de pé e vamos receber do Senhor. Há milagres acontecendo. E se você abrir o teu coração, Jesus vai limpar. A melhor coisa que possa existir é quando você permite o perdão de Deus. Tem pessoas que têm acusação na mente e nós podemos dizer, Jesus te perdoou. Ah, passa um pouco, não. A acusação, ela vem do inferno. Jesus não veio condenar, Jesus não veio acusar, ele veio salvar. Jesus não te acusa. Todas as vezes que você se sentir acusado de mente, é o inimigo que está te visitando. Põe fora. Rejeita e aceita o perdão de Deus. Há pessoas que foram lavadas, perdoadas, mas o inimigo vive tentando dizer, mas o que você fez? Passado é passado. Morreu. Ele diz assim, dos seus pecados jamais me lembrarei. Não importa o que você cometeu. O ladrão da cruz, que estava do lado de Jesus, ele disse, Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E o que ele falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Hoje mesmo estarás comigo. Amém? Não há pecado que ele não possa perdoar. Há coração endurecido que não quer ser perdoado. Há coração endurecido pelo maligno, preso nas amarras do passado. Porque quando eu era criança, porque quando eu era isso, quando eu era aquilo. Passou. Vida nova, boas novas ele trouxe para o homem que crê. Por isso, levanta a tua mão e começa a dizer ao Senhor. Confessa teu pecado. E se você pecou contra alguém, contra o teu marido, peça perdão. Mas não é aí para Deus, não. Peça direto. Me perdoa, porque eu pequei contra ti. Muitas vidas que estão andando sem o Senhor, guiado pelos seus próprios pensamentos, guiados pela tentação do inimigo, deixaram de seguir o Senhor, deixaram de andar com Deus, no corre-corre, na busca das suas forças. Eu sou o Senhor teu Deus, que te livro, que te salvo, que te dou a vitória. É Ele que traz o refrigério. Se você anda cansado, fadigado, é um sinal que você deixou de louvar e andar com Ele. Quem anda com Deus não cansa. Quem anda com Jesus, porque Ele refrigera a nossa alma por amor do Teu nome. Ele guia-nos nas veredas da justiça. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum.
porque o Senhor é comigo. Ele está conosco. Aleluia. O Senhor te chamou, te escolheu a uma vida aqui, que eu estou libertando pelo sangue do Cordeiro, de toda acusação do mal, de todo encantamento do inimigo, de toda força contrária à palavra de Deus, que nos entrega a graça da salvação e o amor de Jesus. Em nome de Jesus, vai perdoando as pessoas. Abre a tua boca e diga o nome da pessoa que você tem que perdoar. Vai falando, eu perdoo o João, Maria, aqueles que você precisa perdoar. Porque o Espírito de amor está derramando sobre cada coração, trazendo perdão. Diz a Bíblia, amai os meus inimigos, amai seus inimigos, abençoai os seus inimigos. Nós podemos amar mesmo os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, que nos fazem mal, aqueles que vêm para destruir nossa vida. Eu posso perdoar, diga eu posso perdoar, porque em mim o Espírito de amor habita. Eu posso perdoar como Jesus me ensinou. Eles não sabem o que fazem, são presas do inimigo, usado pelo inimigo, mas disse, mal algum vem sobre a minha casa, praga alguma virá sobre mim, porque o Senhor deu ordem, e eu posso perdoar, em nome de Jesus. Diga, nada pode me fazer paralisar, nada pode impedir o meu ministério, a minha vida com Deus, nada pode me prender, e eu declaro que eu sou livre das amarras do passado, do encantamento colocado diante dos meus olhos. Eu sou livre de toda força maligna, tudo que me tentou prender ao passado. Eu recebo a libertação, porque as minhas algemas caem por terra, caem por terra. Eu vou viver o novo de Deus, eu vou viver o melhor de Deus aqui nessa terra, porque Ele me escolheu, me chamou para andar na sua presença todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, nada pode roubar, nada pode impedir essa graça que me alcançou, me libertou e me deu a vitória. Em nome de Jesus. Ora balaxe cantarabalas. E oro, Senhor, por essas vidas. E creio que essa mesma unção de libertação derramada aqui está alcançando cada uma dessas vidas. Os casamentos são restaurados. E eu quebro as amarras de Satanás. Em nome de Jesus sobre esse casal. Em nome de Jesus. E eu declaro que o Senhor Jesus veio para unir e formar família. E o inimigo não tem poder, porque eu quebro a força estranha do maligno sobre esse casal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a cura alcançou essas vidas. Em nome de Jesus. E há uma unção que alcança essas cidades que pediram aqui, Senhor. Unção da tua glória, envia clientes a essa pessoa que pediu. Dá prosperidade financeira, em nome de Jesus. Amém. E aqui diz assim, o Baltazar estava na UTI com plaquetas muito baixas e muito mal. Na quarta-feira agora, a cunhada dele pediu oração. E para a glória do Senhor, aconteceu um milagre, maravilha, tudo normalizou, ele já está em casa, quarta para agora ele está liberto, está curado no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelos testemunhos que recebemos, obrigada, Senhor, pelas curas maravilhosas que o Senhor tem feito em nosso meio,
Oh, aleluia! E nós oramos pelo encontro de jovens em Orlândia, nesse sábado. Haverá uma porção do Espírito, uma unção de salvação. Haverá a unção da tua glória em Orlândia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.